Todos nós conhecemos a história do rompimento do relacionamento de amizade e de colaboração científica entre Freud e Jung. Jung, na verdade, tomou a iniciativa e mandou para Freud um estudo, um livro, na verdade, né, sobre os estudos diagnósticos de associação de palavras, onde Jung foi capaz de perceber experimentalmente, demonstrar experimentalmente, né, a existência do complexo inconsciente através daquela lista de palavras que nós já estudamos aqui, quando estudamos os complexos. A justificativa oficial, né, para o rompimento entre esses dois homens, em 1913, diz que as posições de compreensão em relação à neurose e ao próprio inconsciente, Freud excessivamente sexualizando e entendendo o instinto sexual como a matriz de todos os outros instintos, né? E como o instinto básico que geraria todas as neuroses, todas as psicopatologias. Nenhum outro instinto promoveria qualquer tipo de dano, né? Como, por exemplo, a vontade de poder de Adler, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas só o instinto sexual, né, configurado através da história de Édipo, né, que seria a fonte de todos os problemas ulteriores do indivíduo, né? E acusava-se Jung de romantizar excessivamente a psique e enxergar na psique apenas uma função religiosa, né, e espiritual de ligação, subestimando completamente a sexualidade, a importância da sexualidade na determinação das neuroses, das construções das neuroses, né? Obviamente era um grande mal-entendido que acontecia ali, movido, né? E aí é o nosso ponto, né? E foi a curiosidade de Jung, né? Movido por alguma coisa muito mais além do que uma simples divergência de opinião, né? Alguma coisa estava ali em curso e Jung estava interessado em saber o que exatamente havia acontecido ali. Embora ele fosse a pessoa envolvida naquela situação e estivesse consciente de que ele não teria como lidar com a questão objetivamente sem se inclinar, né, a uma autodefesa, né, observando a sombra de Freud, certamente, mas não observando a própria sombra dele. Ele tinha consciência disso, então ele percebeu que ali estava em jogo mais do que uma divergência de opinião, né? Eu posso divergir de você e não me tornar seu inimigo por causa disso, né? Mas os dois se tornaram inimigos um do outro, né? E esse era o problema. Quando houve a ruptura, né, se formou do lado de Freud um grupo de apoiadores e do lado de Jung outro grupo de apoiadores. É evidente que o grupo junguiano era muito menor do que o grupo freudiano, né? A própria Sabine Spielrein, que tinha sido paciente de Jung lá no Burgosli e depois estudou medicina, se doutorou em psiquiatria e ao longo desse tempo foi amante de Jung, né? Foi para Viena e se tornou uma psicanalista, inclusive frequentando as reuniões de Freud, reuniões essas que ele realizava toda quarta-feira, né? Jung ficou muito chateado com isso, aceitou, mas considerou uma traição, né? Mas Spielrein sempre se colocou em equilíbrio, né, e sempre puxou a orelha de Jung, mostrando o quanto ele era ingrato em relação a Freud, né? Isso é muito interessante ver a maturidade dela. Mas enfim, essa não é a nossa questão, né? Essa é uma questão interessante, mas não é a nossa questão. Ocorre que Jung, depois do rompimento com Freud, né, foi a única pessoa que se devotou verdadeiramente a compreender qual teria sido o real fator que fez com que os dois se separassem, né? É claro que ele sabia que uma diferença de opiniões
não seria suficiente para haver uma ruptura. Tinha muito mais ali em jogo, outras coisas, outras questões que ele não sabia o que era e que ele queria saber. Mas, como eu disse, ele também estava consciente de que ele estava complexado, ou seja, ele tinha uma série de emoções reprimidas em relação a Freud, raiva de Freud, provavelmente inveja de Freud, né? Ressentimento de Freud e Freud dele. Né? E Freud dele. Né? Anna Freud, a filha de Freud, disse que a única vez que ela viu o pai deprimido foi quando houve o rompimento com Jung, e muitos anos mais tarde, Freud já velho, disse que Jung tinha sido uma grande perda. Né? Finalmente, esses dois homens, envelhecendo, amadureceram e conseguiram, de algum modo, se safar de suas próprias neuroses que impediam que um olhasse para o outro de uma maneira criativa, na diferença, mas contribuindo mutuamente com a sabedoria da psicanálise. Aliás, né, essa é uma parte que eu não vejo os junguianos que escrevem, né, comentarem. Né? E Jung diz textualmente, Memórias, Sonhos e Reflexões, que olhando para trás ele percebe que ele foi o único discípulo de Freud, vou dizer discípulo, né, colaborador de Freud, que efetivamente continuou o trabalho de Freud. Ele diz isso lá em Memória. Os junguianos fazem ouvido moco para isso, eles não ouvem, né? Porque eles herdaram também um pouco a mágoa de Jung. Né? Os freudianos também herdaram a mágoa, né? Então não gostam de Jung. Né? Os bionianos também, e agora recentemente eu vi Bion citando Jung, uma maravilha para mim. Eu sempre achei que Bion só podia admirar Jung, né? Porque o cara frequentava lá as conferências de Jung, frequentou as conferências de Jung na Tavistock. E, salvo engano, uma das biografias que eu li de Bion, eu tenho a impressão de que ele indicou paciente para Jung também. Né? Eu tenho a impressão de que eu li isso na biografia de um francês, que eu não me lembro o nome agora, o nome dele. Né? Que eu xeroquei o livro lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que é um livro esgotado, e eu xeroquei porque eu quis ler. Então, quando eu vi Bion, né, eu publiquei essa longa palestra de Bion, demora 1 hora mais ou menos, né, em que ele fala daqueles psicanalistas que tinham um coração e que seguiam esse coração. Né. Ele inclui aí Freud, claro, Melanie Klein também, né, e inclui Jung também. Né. Então, muito bonito ver esse reconhecimento, né? Embora ele não cite Jung, até onde eu consegui ler Bion, em nenhum momento eu vi ele citar Bion Jung na bibliografia. É bonito ver ele falando de Jung como alguém que é movido pelo próprio coração dele. E aí eu fico muito honrado, né? E grato à vida, porque eu tive a oportunidade de conversar com o filho de Carl Gustav Jung, lá na casa de Carl Gustav Jung, em Küsnacht, Franz Jung. E nessa conversa que eu tive com ele, uma entrevista longa, uma tarde, tomando chá na casa de Carl Jung, né? Manuseando os livros de Carl Jung. Né? Não sei alemão, mas como se trata de um símbolo do meu self, né? Para mim foi uma realização extraordinária. Né? Ademais, porque não tenho titulação nenhuma, a não ser o curso de psicologia, né? Da Gama Filho, que é uma faculdade que nem existe mais. Então, para mim, foi mais do que um presente, né? De estar ali conversando com Franz Jung, já com 85 anos. Né? E a primeira pergunta que eu fiz para aquele menino de 85 anos foi... Ele tinha um espírito de menino, né? Uma jovialidade extraordinária, Franz Jung. Né? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: como é que o senhor vê a psicologia de Carl Gustav Jung? E ele respondeu de uma maneira bela, à moda de Bion. Né? Ele disse: a psicologia de papai é uma psicologia feita com o coração. Essa minha entrevista pode ser lida na revista Cultura, da editora Vozes. Ela foi publicada em diversos periódicos naquela ocasião, mas na revista da Cultura, da editora Vozes,
a versão integral da entrevista que eu fiz. E Jung estava consciente de que ele não podia fazer uma análise do relacionamento dele com Freud, porque ele estaria muito envolvido e não teria a objetividade necessária para enxergar qual era o acontecimento real que promoveu a ruptura. Mas ele tinha certeza de uma coisa: não era só uma diferença de opinião. Então ele começa a desconfiar que os seres humanos possuem atitudes típicas em relação ao mesmo objeto. O mesmo objeto, né? Isso a gente está aí em 1915, que Jung começa a estudar isso há muito tempo. Vai publicar Tipos Psicológicos em 1920. Mas ele vem estudando essa questão, se devotando a essa questão há muito tempo. E ele vai perceber isso. Frente a um mesmo objeto, os seres humanos têm atitudes típicas diferentes. E que atitudes eram essas? Algumas pessoas olhavam o objeto a partir do mundo interno delas. E outras pessoas observavam o objeto a partir do objeto. Há esses dois tipos em que, vou usar uma expressão que não é típica da psicologia junguiana, mas é típica da psicanálise, que é a expressão relações de objeto. Há relações de objeto cujo acento é dado ao interior do indivíduo, e Jung chamou de introvertido. É um tipo de atitude introvertida. Eu sou introvertido. Você pode saber, né, através desse curso, se você é introvertido ou extrovertido. O que quer dizer? A minha relação com o mundo é sempre a partir de dentro. Eu estou sempre pensando o que isso significa para mim. Todo o tempo. Cansativamente, inclusive. E aquelas pessoas que o objeto as seduz, elas vão à direção do objeto, né? Seduzidos pelo objeto, né? Uma energia as leva na direção do objeto, porque o objeto as seduziu. Essas pessoas cuja relação de objeto é a partir do objeto, Jung chamou de extrovertidos. São dois tipos de atitudes básicas. Atitude da consciência, ok? É a minha atitude da minha consciência. Introvertido, o acento é colocado na subjetividade. A força, a libido, é uma libido que está investida na subjetividade. Extrovertido, a energia psíquica, né? Que Jung gosta mais do que libido. Porque libido ficou muito sinônimo de energia sexual, mas não é energia. Está relacionado ao objeto. O objeto seduz o indivíduo. Então, a libido está completamente projetada no objeto. E isso faz com que o objeto, né, seduza o indivíduo a agir conforme o objeto. Então, o extrovertido é seduzido pelos objetos que existem no mundo. Vou construir um diálogo rápido. O extrovertido, que tende a se unir geralmente ao introvertido e vice-versa, nós sabemos que isso dá problema, diz para o introvertido que está sentado no sofá lendo um livro. Ele olha para fora e vê o céu azul, o sol lindo, e diz assim: vamos à praia? O introvertido olha com uma cara de quem diz assim: da onde veio essa pergunta, né? Da onde veio essa pergunta? Mas ele se esforça e diz assim: para quê? Para quê? Diz o extrovertido. Ah, tá, para pegar um sol. E o introvertido começa a pensar qual é o significado que tem para ele pegar um sol. E ele descobre que não tem nenhum significado pegar um sol. Mas o extrovertido está louco para pegar um sol. O sol, ele olhou para o sol, olhou para o céu e disse: meu Deus, eu não posso ficar em casa. Pensa o extrovertido. Mas se o extrovertido souber lidar com o introvertido, e vendo que ele está lendo um livro de filosofia, ou está lendo Jung, ou está lendo mitologia, ou está estudando sobre introvertidos e extrovertidos, ele diz assim para o introvertido: não, mas lá tem aquele barzinho que você gosta, e tem aquela sombra.
Você pode pedir um suco de abacaxi bem gelado, não? Oferecer chopp para o introvertido, que ele não vai beber chopp lendo. Ele pode beber chopp em outro momento, mas lendo ele não vai beber. Então tem que ser um suco de abacaxi gelado, né? Estupidamente gelado, né? Suando o copo, né? Aí você senta ali, meu amor, e aí você fica lendo, estudando, ó, leva suas canetinhas coloridas para você marcar, leve seu caderno preto que você gosta, leve várias canetas de várias cores, né? E aí você pode ficar estudando enquanto eu fico pegando o sol. Bom, aí a praia entre aspas, né, começou a ficar interessante, porque não é a praia, né? É uma situação em que ele transporta de dentro de casa para um outro lugar, que poderia ser a praia, poderia ser aqui a Floresta da Tijuca, né? Poderia ser qualquer outro lugar, né? Poderia ser Teresópolis, né? Um café interessante, enquanto a pessoa está no centro de Teresópolis fazendo compras, né? E aí o indivíduo fica estudando. Então é assim que lida o extrovertido com o introvertido. O contrário também é verdade, né? O introvertido, querendo ir num sebo aqui no centro do Rio de Janeiro, porque ele viu lá, tem uma coleção de livros de Jung, de filosofia, de mitologia, ou então ele pode encontrar alguma coisa interessante que ele não sabe o que é. Se ele for um introvertido tipo intuitivo, pode acontecer isso. Ele quer que a namorada, a esposa, a amiga, né, que é extrovertida, vá com ele. Mas aí como é que ele vai seduzir? Se ele disser assim, vamos num sebo lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, vamos ficar andando a manhã inteira de sábado, né? O sol está tinindo, hein? Naqueles sebos ali procurando livros interessantes, né? O extrovertido vai olhar e dizer, meu Deus do céu, com quem que eu me amarrei, né? Como eu vou sair dessa? Mas aí o introvertido, já conhecendo o funcionamento extrovertido, diz, olha, lá perto daquele sebo que eu quero ir, tem uma série de lojas, né, que tem miniaturas não sei de quê, né, tem lojas de roupa, né, tem lojas de roupa de praia, e é muito mais barato do que qualquer outro lugar, porque você sabe que no centro da cidade tem coisas assim incríveis, super baratas que você nem imagina. Tem inclusive aquele chapéu que você queria comprar para ir para a praia, tem lá uma loja que só vende chapéu. Chapéu do Panamá, chapéu americano, chapéu escocês, tudo que você imaginar. Lá tem umas cangas também maravilhosas. Olha, uns biquínis que aqui tu compra por R$150, lá tu compra por 30. Eu vou com você. Eu fico lá no sebo, vendo meus livros, tomando um café, aí tu fica ali passeando, olhando. Tá, então vamos embora. O extrovertido não foi ao sebo, ele foi ao centro da cidade fazer outras coisas. Então é assim que os tipos psicológicos, no sentido de atitude fundamental consciente em relação aos objetos, funcionam, né? O introvertido a partir de dentro, o extrovertido a partir de fora, né? É claro que se não houver esse acordo, o pau come, né?